Hoje eu vou apresentar o relatório preliminar de UX e UI. O tema desse relatório é o reprojeto da parte de pré-cadastro de profissionais de saúde. Porque antes de você fazer parte da equipe de profissionais da Docway, a equipe de profissionais de saúde da Docway, você precisa preencher um formulário de pré-cadastro. Essa parte de pré-cadastro, ela é muito importante. Se a gente pensar que o início da nossa relação, a consolidação de uma relação com o produto digital, ela geralmente acontece através de um formulário. Ou seja, se você gosta de usar um site ou se você quer usar um serviço, geralmente você precisa preencher um formulário de cadastro. Então, a gente acertar nessa parte do pré-cadastro, te dar uma boa experiência enquanto a pessoa preenche esse pré-cadastro, ela é muito importante. Porque se você não dá uma boa experiência logo nessa parte, é capaz das pessoas desistirem de usar. Que é o mesmo problema que acontece, por exemplo, quando uma pessoa vai preencher algum tipo de vaga de emprego e pede muita coisa e as pessoas acabam desistindo. E assim, nesse relatório preliminar, foram feitas análises do processo de cadastro de novos profissionais de saúde, sob a ótica de três personas que a funcionalidade dispõe a atender. São os profissionais de psicologia, enfermagem e medicina. E tem o objetivo de que os resultados dessa análise eles sejam usados para criar uma proposta de experiência de uso que esteja de acordo com a meta geral da empresa. Ou seja, expandir o número de profissionais, reter esses profissionais na plataforma e engajar também os profissionais de saúde. O ponto de partida desse estudo foi a compreensão de quais as principais queixas das pessoas que usam essa funcionalidade do produto. Que, por sua vez, entender isso é essencial para a gente atingir o objetivo desse reprojeto. E esse reprojeto ele tem o objetivo de alinhar a vontade das pessoas profissionais de saúde de quererem ser parceiras da Docway com o objetivo da Docway, que é incentivar mais profissionais de saúde a participar ativamente da plataforma. Então, eu perguntei para o Marcelo qual que era a principal queixa relatada. E ele disse que é a resistência do profissional de saúde em continuar com o cadastro ou tem muita reclamação para conseguir finalizar ele. Também perguntei qual que é o principal aparelho que as pessoas usam enquanto estão realizando esse cadastro. E ele disse que foram celulares, mais especificamente iPhones. Então, essa pergunta ela serviu como base, ela é muito importante porque ela serviu como base para a gente tentar reproduzir essa experiência. Então, o chatbot, todos os prints, eles têm esse formato, essa mesma proporção do iPhone, porque a gente vê como o usuário ele veria. Então, o primeiro passo foi identificar aonde a pessoa podia fazer esse pré-cadastro. Então, o primeiro contato é através do chatbot. Você pode encontrar ele na parte inferior direita da página principal. E ele leva para três tipos de formas diferentes de fazer o cadastro. Então, quando você diz que é psicólogo, ele leva para a página doctor.docway/psychology. Quando você diz que é médico, ele leva para uma página chamada appdocway.com.br/expansão médicos Docway. E se você for enfermeiro ou enfermeira, ele indica um e-mail para você mandar o seu currículo, que é o vagas@docway.com.br. E outra forma de você ter acesso a um formulário de pré-cadastro é utilizando o aplicativo Docway para Médicos, que está disponível para Android e iOS. Lá, se você abrir o aplicativo e clicar em registrar e apertar em registrar, você vai ter também acesso a um formulário de pré-cadastro. Depois eu reuni todas essas formas, todos esses mapeamentos e coloquei em um diagrama conhecido como espinha de peixe. Eu modifiquei um pouco esse diagrama para ele servir para o nosso contexto. Ele é muito utilizado para você tentar fazer correlações de causa e efeito. No site da Docway, eu encontrei os seguintes melhorias. Então, o que acontece? Não tem nenhuma menção ao cadastro de profissionais pelo site mobile.
a não ser se você clicar no hambúrguer de menu ou então na parte do chatbot. Outra coisa é o uso de imagens não descritivas, conforme a ação pretendida. Na parte do chatbot, tem algumas inconsistências. Então, por exemplo, os médicos eles têm acesso ao formulário de pré-cadastro geral. Já os psicólogos eles usam um formulário mais diferente, que parece em etapas. Os enfermeiros eles precisam enviar um e-mail com currículo. Então, a gente tem esse problema de inconsistência entre as informações pedidas pelo chatbot. E outro ponto de melhoria seria que o ícone de iniciação do chatbot ele tem pouco contraste. Então, se você clicar através do menu de hambúrguer, que aliás ele tem também um ponto de melhoria, que é o título de Trabalhe Conosco, ele pode ser pouco descritivo para quem quer quem quer participar da plataforma. Então, quem seria que trabalhe conosco? Para trabalhar no time de operação, no operacional, ou para trabalhar como médico parceiro da plataforma? Então, quando a gente clica em Trabalhe Conosco, a gente pode ver que o link para você acessar o formulário de pré-cadastro, ele tem pouco findability. Ou seja, tem pouca facilidade em você achar ele, porque ele está somente no fundo da página. E ele está no fundo da página porque tentaram combinar o recrutamento do operacional com o recrutamento de profissionais de saúde. E aí, o copy dessa parte do formulário, ele foca apenas em chamar pessoas de medicina, sendo que tem as outras personas também. Então, faltou a parte de psicologia e de enfermagem. E aí, quando você clica nesse link, na parte de Trabalhe Conosco, que está na parte de Trabalhe Conosco, a gente tem novamente o uso de stock images que não são descritivas. Teria que ter um trabalho melhor na parte de hierarquia visual e tipografia. O endereço da página fala sobre expansão de médicos e o título da página sobre captação de médicos. Então, para uma empresa que ela se posiciona como mais humanizada, essas não são formas humanizadas de você atrair os profissionais de saúde. Porque eles são vistos como números, quando você fala de expansão e captação. Então isso vai contra essa questão da humanização. E nesse site do docway.com.br/psychology, o título do site descreve algo diferente do que ele faz, porque ele está voltado para... O título do site diz algo sobre cadastrar médico, quando na verdade é para psicologia. Outra coisa também é que o formulário ele pede documento pessoal logo na primeira página. E assim, quando a gente fala de você estabelecer uma relação, você pedir documentos pessoais é uma coisa assim que ela é muito brusca para um primeiro encontro. Então, provavelmente seria interessante você pedir esses tipos de documentos numa parte mais adiante. E também a identidade visual dessa parte do Psychology, ela não condiz com o tipo de serviço que ela dá. Porque toda a parte para profissionais de saúde, ela é azulada. Enquanto a parte das pessoas que são atendidas, ela costuma ser verde. E nesse caso, deveria ser azul. E um extra, esse formulário, o formulário dessa parte nessa parte do captação de médicos, expansão de médicos, ele é muito longo, ele tem 14 inputs. E também na parte do aplicativo, ele tem 21. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente precisa alterar essa percepção da pessoa de estar respondendo muitos campos. Então, por esse formulário, a gente consegue entender alguns fatores que podem causar reclamações e desistências.
Então agora eu vou mostrar o redesign dessa parte do formulário. E depois eu vou dar algumas sugestões de melhorias assim que são extra a parte de formulário. Inicial, quando você entra no site, a primeira melhoria que eu fiz foi quando você aperta no menu de hambúrguer, você tem uma descrição que ela é mais assertiva. Então, por exemplo, tem uma aqui para profissionais de saúde e tem uma trabalhe conosco. Então, se você for um profissional da saúde e quiser se juntar, você aperta aqui. E isso ajuda a separar a parte operacional da parte de médicos parceiros. Então, eu aperto em profissionais da saúde e eu tenho aqui logo um formulário com a identidade visual do serviço de Docway para pessoas da saúde. E a gente já começa com o pré-cadastro. Tem essas 3 informações, são informações de contato. Então é o seguinte, se a pessoa interromper o formulário no meio do uso, no meio do preenchimento, tem como a Docway enviar uma mensagem lembrando a pessoa de terminar o cadastro dela. Então essa é uma das medidas para evitar esse abandono de formulário. A gente consegue diminuir esses números de abandono de formulário. Então a gente colocou também divisão em 3 etapas, que é para diminuir esse impacto visual de você ver vários campos a serem preenchidos ao mesmo tempo. Então, quando você terminar de digitar os seus dados de contato, você aperta em continuar. E aqui você tem uma tela que ela separa entre as três personas, os 3 perfis de profissionais de saúde. Então, psicologia, e eles são ajustados para o contexto das informações necessárias para cada um deles. Então, para o psicólogo tem o número do CRP, para a medicina tem o número do CRM e para a enfermagem tem o número do Conselho Regional de Enfermagem. A gente consegue escolher unidade federativa, o tipo de especialidade. Então, por exemplo, se a pessoa é de psicologia, ela não precisa ver cargos de cirurgião. Então, ela vê coisas específicas para o contexto de uso dela. A gente tem esses botões para você, esses radio buttons para você escolher. Tempo de início, então início imediato. No antigo aqui dizia outros. Eu coloquei uma nova alternativa que a pessoa colocar em quantos dias ela pode iniciar. Tá? É bem mais versátil e também facilita para a pessoa e também para quem for fazer a triagem dos profissionais na Docway. Então, terminando de digitar tudo certinho, você aperta em continuar, onde você vai colocar quais documentos você tem. Então, certificado digital, cadastro no EPSI e CNPJ ativo. Aqui, nessa parte de endereço, foi outra medida também para facilitar o processo de cadastro. Você digitando o CEP, você consegue descrever qualquer endereço do Brasil. E, para ter dados complementares, tem uma referência para a pessoa digitar e também o número da casa ou do andar, do número do apartamento da pessoa. E aí, clicando em finalizar, ele envia esses dados, então tem uma telinha de carregamento e um mostrador de que deu tudo certo. Para trabalhar essa parte de retenção, enquanto a pessoa aguarda o serviço da Docway, a análise do registro da Docway, ela pode ter acesso a vídeos que ajudam ela a aprender a atender melhor na telemedicina, ou em teleatendimento no caso do psicólogo, ou teleenfermagem. Isso também é uma forma de você engajar a pessoa, de você fortalecer esses laços da pessoa que está utilizando com o serviço. Então, terminando de usar, você pode ter acesso a esses conteúdos em vídeo, ou você pode também escolher voltar para o site principal. Tudo bem? Então, essa é a minha proposta. Alguns informes. Eu não criei documentos assim com dados fictícios, porque eu acho que isso é uma má prática. Se eu criasse documentos baseados em dados fictícios, eu poderia acabar com um resultado que ele atende uma pessoa que não existe, ou um perfil de profissional que não existe. Então, a criação desses documentos eu vou deixar para fazer eles quando ou se eu for integrado à Docway. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e
Até uma próxima conversa da gente. Tchau, tchau.